Nesse vídeo eu vou te provar que investir e viver de renda passiva é muito mais fácil do que você imagina. Você vai terminar com 2,5 milhões, mais de 13 mil reais por mês. Eu sou o Manchado e esse vídeo é especialmente para você que está juntando dinheiro, quer começar a investir, mas ainda não começou, não sabe onde, quando, quanto, por quanto tempo. Então, nesse vídeo eu vou te dar os princípios e fundamentos básicos de se montar uma renda passiva. E também fica até o final, porque no final eu vou te dar algumas dicas que são fundamentais para acelerar esse processo. E se você seguir elas, você vai reduzir em muito tempo de investimento ou o dinheiro necessário para você juntar o patrimônio que você almeja. Para vocês terem uma noção, lá nos Estados Unidos, onde é uma população já muito madura com a questão dos investimentos, mais de 60% das pessoas já investem em bolsa a fim de aposentadoria, enquanto que no Brasil esse número não chega nem a 10%. Não tenha dúvida de que essa vai ser uma tendência daqui para frente e que as pessoas cada vez mais vão se interessar por ações, fundos imobiliários, ETFs e tantos outros produtos de investimento que eu vou estar falando para vocês. Bom, galera, o primeiro tema que eu quero falar aqui é princípios e fundamentos básicos de uma renda passiva, né? O que é uma renda passiva? Como o próprio nome já diz, é uma renda que você não precisa de esforço para ter ela, algo que você vai deixar lá sem preocupação e também tem que se ajustar à inflação, ou seja, ela tem que cumprir dois pilares. Primeiro, estabilidade ou segurança, o que você quiser chamar, e a segunda, ela tem que se ajustar à inflação, ou seja, o que você tem investido lá e o que ela te dá de mensalidade, dividendo, aluguel, seja lá o nome que você quiser chamar. No nosso caso aqui vai ser dividendo, eu vou mostrar para vocês, tem que se ajustar à inflação também, senão você vai ter a necessidade de estar aportando mais e a gente não quer isso quando você estiver aposentado e tranquilo, querendo só recolher o dinheiro que aquele investimento está te dando. Dito isso, o investimento que mais se provou ao longo do tempo para poder cumprir com essas condições de estabilidade e segurança no longo prazo e também se ajustar à inflação são negócios, ou seja, empresas e também tudo aquilo que cerca as empresas, como por exemplo fundos imobiliários, né? Investimento em imóveis. Pessoal, e pensa comigo, inflação nada mais é do que o preço dos bens e serviços que rodeiam a gente na nossa rotina. Então, quando a gente está investindo, a gente nada mais, nada menos do que está na outra ponta do preço do consumo. Então, de um lado, como consumidor, a gente está pagando o aumento de preços que é a inflação, e como investidor a gente está recebendo esse dinheiro. Então acho que a maneira mais correta, em teoria, de se proteger de inflação é sendo quem dá os preços, que são os próprios negócios, não é isso? E agora, sabendo desses investimentos que se provaram ao longo do tempo, eu vou mostrar e apresentar para vocês quais são as opções que você tem de investir tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, primeiramente, aqui no Brasil, você vai ter as opções de ações, que basicamente são ações de empresas, participações de empresas, fundos imobiliários e ETFs. ETFs nada mais são do que fundos negociados em bolsa, né? Eles significam Exchange Traded Funds. Então, basicamente, você negocia ele como se fosse uma ação, mas na realidade é um fundo que está investindo em várias outras ações lá dentro dele. E nos Estados Unidos a gente tem similarmente ações, que são stocks, que o pessoal fala, só a tradução, os REITs, que são Real Estate Investment Trusts, que são basicamente fundos imobiliários americanos, e também a gente tem os ETFs, que nos Estados Unidos tem infinitas mais opções de investimento, é um mercado muito mais maduro, obviamente. Pessoal, e só lembrando que para você investir em qualquer um desses investimentos, REITs, ações, fundo imobiliário, ETFs, você só precisa criar uma conta em uma corretora de investimentos. É bem simples. Pesquisando isso na internet vocês vão achar essas informações. E eu também posso estar fazendo outros vídeos explicando o passo a passo de investir, mas mesmo assim é bem intuitivo, eu acho que não é necessário eu fazer isso nesse vídeo. E dentre todos esses tipos de investimento que eu acabei de apresentar para vocês, o que eu mais confio e que eu mesmo invisto mais pessoalmente são os ETFs. Essa é a maior, eu acho que, representação de um investimento seguro, rentável, de renda passiva no longo prazo. Renda passiva no longo prazo. Porque um ETF, ele basicamente vai seguir um índice. Um índice é uma série de critérios para que alguma ação possa participar desse índice. Por exemplo, esse ETF só vai investir em ações que pagaram mais de 5% de dividendo nos últimos 5 anos.
ou esse ETF só vai investir em ações que pagaram dividendos crescentes nos últimos 10 anos, algo do tipo. E não vai ter alguém tentando escolher as ações lá e tentando fazer aposta em ações, tipo, acho que essa ação vai crescer 20, 30% em um ano, que muitas vezes é nesse jogo que muita gente perde dinheiro investindo no mercado de ações. E os ETFs basicamente seguem o mercado. E eu vou fazer outros vídeos falando dessa técnica dos ETFs, que acaba que no longo prazo termina superando a maioria de gestores de carteira e investidores profissionais por vários motivos. Bom, galera, agora eu escolhi justamente o ETF para a gente poder fazer uma simulação de investimento para você não ficar perdido nos números, já que agora você já mais ou menos sabe onde vai pesquisar e começar a investir. Agora eu vou te mostrar justamente quanto mais ou menos você precisa e a ferramenta que você vai usar para saber do seu número, com o que você ganha, o quanto você poderia estar investindo para atingir o seu objetivo. Aqui, galera, por exemplo, eu estou agora com o navegador aberto nesse site aqui, Dividend Calculator, que é basicamente um site que você faz um cálculo de investimento, você bota seu patrimônio inicial, quanto você vai investir por mês e o rendimento. Você pode manipular isso aqui do jeito que você quiser. Eu coloquei aqui uma simulação simples aqui, que você começou do zero, um dividend yield anual de 7,2%. Eu usei esse número porque esse é o dividend yield hoje do índice IDIV, que é as empresas brasileiras que pagam dividendos, tá? Então é um bom parâmetro pra gente que é brasileiro e vai investir aqui no Brasil. Uma curiosidade, a cota do DIVD11, que é esse ETF brasileiro que investe no IDIV, empresas que pertencem ao IDIV, ele custa só apenas R$50, então não tem desculpa para você não investir, não começar a investir agora. Galera, só um detalhe, se você tiver dificuldade para fazer todos esses números desse site aqui, que é mais preciso, você também pode fazer uma aproximação, não tem nenhum problema. Nesse site aqui, que você basicamente só vai botar o valor inicial, a taxa de juros, que na realidade é o rendimento do seu investimento, né, anual, que é algo em torno de 6 a 7%, você pode estar colocando, que é algo realista e já corrigido da inflação, o período de anos que você quer investir e o investimento mensal. Isso aqui é bem intuitivo, você não precisa estar pesquisando dados muito precisos do ativo que você vai investir. E aí na hora que você calcular, você vai chegar no seu patrimônio final, e quando você tiver o seu patrimônio final, você multiplica pelo dividend yield, que é o quanto de retorno ele te entrega em dividendos, ou seja, pega esse patrimônio, multiplica por 7,2% nesse caso. Você vai ter um número, depois você tira 15%, que são os tributos, o imposto, e depois você vai ter um número líquido anual de dividendos que você vai receber por mês. Dividiu por 12 é a sua renda mensal com aquele patrimônio, tá? Então, vamos lá. Então é isso. É patrimônio inicial zero, dividend yield, que é o quanto de retorno sobre o investimento ele te paga em dividendos, na forma de dividendos. Sequência de distribuição mensal, ele paga mensalmente, isso é muito bom, é motivador para você que vai investir. Contribuição anual, 12 mil, ou seja, eu considerei que você está começando do zero e vai investir R$1.000 por mês, que é algo bem factível para um cidadão brasileiro comum que trabalha e separa algum dinheiro para investir. O crescimento anual dos dividendos e da cota eu coloquei 5%. Vocês vão ver na internet que tem muita gente que faz simulação com 1% ao mês, 15%, 10% ao ano. Cara, isso é irreal. Você tem que fazer a simulação descontado da inflação. Então vocês vão ver que uma bolsa vai render nominalmente mais de 10% ao ano em média. Só que a gente sabe que aqui no Brasil, por exemplo, a inflação agora está em 4, 5%. Então você tem que fazer esse desconto para que você saiba que o número que eu vou chegar aqui, inclusive, é um número que vale exatamente o que ele vale hoje. Na prática, ele vai ser mais lá no futuro. Só que a gente precisa ter a noção numérica de hoje, né? Então é isso. Aqui DRIP se você está reinvestindo os dividendos, esse já até inclusive, esse já é um spoiler, é uma das dicas lá de acelerar o processo. O imposto sobre os dividendos é de 15% hoje no Brasil para ETFs. Essa é a única desvantagem de investir em ETF e não em ações aqui no Brasil. Aqui no ETF você paga 15% de imposto sobre os dividendos, mas nas ações você não paga nada. E é isso. Aqui eu fiz a simulação com 30 anos investidos, coloquei para calcular. Vocês podem ver, galera, que investindo R$1.000 por mês durante 30 anos, imagina você tem 20 anos e termina de investir aos 50, ou tem 30, terminou aos 60, você vai terminar com 2,5 milhões, valores atuais realmente, que valem 2,5 milhões atualmente.
com 189 mil reais de renda anual na forma de dividendos. Isso na prática, você fazendo a conta rapidinho, olha só, 189 mil, vou até arredondar para baixo, vezes 0,85, que é os 15% de imposto, dividido por 12. Isso dá uma renda de mais de 13 mil reais por mês. Loucura, né? E depois eu vou deixar para você brincar com essa ferramenta aqui. Eu vou deixar o link aí na descrição dessa calculadora para você ver quanto muda se você tiver um dinheiro que seja inicial 10, 20 mil, 100 mil. E se você aumentar o seu aporte mensal também, em vez de 1.000, 2.000, 3.000, você vai ver a mágica. E principalmente se você manter mais tempo investido. Aqui eu fiz com 30 anos, mas se você colocar 40 anos, começou a investir aos 20, terminou aos 60, você vai ver que esse número vai para as estrelas, astronômico, tá ok? Bom, e para você que veio até o final, agora sim chegou o momento da dica de como acelerar o processo, né? A primeira dica que eu anotei aqui é comece já, porque, cara, o maior arrependimento de qualquer um que começou a investir é não ter começado antes, inclusive o meu. Eu lembro que na época da escola, faculdade, já tinha amigos que falavam pra mim, comentava por alto assim, fundo imobiliário, e eu meio que achava que investimento era aposta, que é o que muita gente pensa. E depois eu vi que é um baita investimento em você, na sua vida, no seu dinheiro. Muda a sua percepção totalmente de como você vai planejar a sua vida financeiramente e pessoalmente. Então comece já. Dica número 2, reinvista os dividendos. Reinvestir os dividendos faz uma diferença absurda, pessoal. Inclusive, nessa ferramenta que eu mostrei para vocês, vocês podem nesse drip, em vez de colocar sim, coloca no. Só para ver como vai ser o resultado se vocês não reinvestissem os dividendos. Vocês vão se surpreender a diferença. Porque nada mais é do que o efeito de bola de neve, né? Quanto mais você investe, mais você recebe de dividendo e mais isso se soma. Então, você sem reinvestir os dividendos, a única soma que você vai estar colocando é o seu aporte, que ele não vai aumentar com o tempo, mas os dividendos sim. Então isso acaba resultando num aumento exponencial no seu patrimônio final. Dica número 3, essa dica mais chata, mas consistência e paciência. Porque investimento é isso, o principal fator é tempo, vocês vão perceber em qualquer conta que vocês fizerem aí, não tem como bypassar o tempo, e é isso. Então comece já, reinvista seus dividendos, paciência e consistência, tá ok, pessoal? Então é isso, para você que ficou até o final, muito obrigado. Se vocês gostaram, dá o like, se inscreve no canal, é o começo do canal. Então se realmente der view, der like, der inscritos, eu vou continuar fazendo vídeo. Se você gosta de vídeos como esse, então é isso. Tamo junto e até a próxima.